Olá, sejam muito bem-vindos ao Sem Pretexto, seu novo jeito de estudar a lição da Escola Sabatina. Eu sou Cida Souza e divido esse espaço de apresentação com o Nino Souza. Olá pessoal, muito obrigado aí pela sua audiência. Eu quero dizer para você que você também pode acompanhar o Sem Pretexto Podcast através das plataformas de streaming de áudio. Então se você tem aí o Spotify, o Deezer, ou tem o Google Podcast e até mesmo a Apple Music, você pode ir lá e procurar Sem Pretexto e você vai poder ouvir o podcast dessa lição enquanto você estiver aí fazendo serviço na casa, indo ali, dirigindo, em qualquer outro lugar. Você não tem mais pretexto, Cida, para não estudar a lição da Escola Sabatina. É isso aí. No YouTube você pode se inscrever, ativar as notificações e conferir toda terça-feira um episódio inédito a partir das 20 horas. Aqui comigo para essa conversa, a lição de número 9, lição de jovens da Escola Sabatina, eu tenho o pastor Clodonido Mesquita. Isso aí, quero mandar meu abraço para a galera que está conectada aqui no Sem Pretexto. Sou o pastor Clodonido Mesquita, venho do Distrito de Bom Sucesso aqui em Fortaleza. Estamos conectados juntos para somar e deixar a galera aí familiarizada com a lição da Escola Sabatina. Massa, inclusive top. O pastor já veio para cá ano passado gravar o Ceará em Adoração, né, pastor? Foi, Nino, mas você me colocou em uma situação quase que sem pretexto, mas fiquei feito uma árvore verde, balançando para um lado para o outro, mas Deus vai contornando aí e as oportunidades vão vindo. Obrigado. Deu certo ali. O pastor gravou um episódio com a gente lá, foi muito legal também. E aqui, gente, eu tenho também uma outra... outra pessoa aqui, que é o Felipe PH, tem gente que chama de Felipe, eu chamo Felipe, outro PH, enfim. Mas ele tá aqui conosco hoje também para participar dessa lição, né? E aí, Felipe, tudo bem? Olha, é uma honra muito grande, não é? E pastor, essa é a segunda vez, ou é a minha primeira vez como vídeo, né? Mas já vi algumas vezes fazer fotos, também algumas outras coisas, mas é uma honra muito grande poder participar do Sem Pretextos, né? Sou influenciador literário, né? Um termo até bacana demais, mas apenas para dizer que eu cuido de um Instagram na internet. Que já bateu 5 mil, né? Então, já bateu 5 mil. Então já é alguma coisa, viu? Parabéns, Felipe. Muito obrigado. E se você não segue ainda, fica aí esse convite, né? Sigam lá. Vamos falar sobre livros, sobre muita coisa bacana. E também sirvo a causa de Deus ali na casa publicadora como um dos vendedores. Massa, legal. Muito bom. Obrigado, Felipe. Complementando aqui nosso quadro de convidados, temos a Bruna Cristine, nome chique, né, Bruna? Tudo bem, Bruna? Tudo bem, boa noite. Gente, estamos aqui em mais um programa Sem Pretexto, né? Como a Cida já me apresentou, eu frequento ali o Monte Castelo e cuido ali da parte das mídias, ali cuidando das lives e tudo mais. E é uma honra estar aqui, agregando de alguma forma. É isso aí. Para começar nosso bate-papo, eu vou pedir que o pastor Clodonido faça uma oração para a gente, por favor. Vamos orar. Grande Deus, nesse momento, Senhor, invocamos a Tua graça, a Tua misericórdia, que os Teus braços amorosos venham abraçar cada coração conectado aqui no Sem Pretexto, que saiamos daqui iluminados com a Tua palavra, mais fortes, feito torres, sustentados pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém. 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 O tema da lição desta semana é Casados com Cristo. Eu já vou lançar aqui a pergunta para os três, né? Quem sentir vontade aí, responder primeiro. O que significa estar casado com Cristo? Casados com Cristo. Isso aí é um tema muito dinâmico de Romanos capítulo 7. Ele é extensivo para o capítulo 6, mostrando aí os detalhes de um bom casamento. E um bom cristão tem um bom casamento com Cristo. Não há um cristão casado ou um jovem, uma galera casada com Cristo aí, optando por outras opções fora. Então, quando você toma no cartório divino, que é o tanque batismal, a decisão de se casar com Cristo, a princípio não devemos olhar para o que vamos deixar, devemos olhar para o foco que é Cristo, e os parâmetros aí, os detalhes, eles vão se ajustando. Agora, tem alguns detalhes importantes, não é? Quer dizer, a dedicação a orar, ler a Bíblia, a lição da Escola Sabatina, algumas coisas na obra de beneficência, contribuir, compartilhar a esperança que você adquiriu, e o casamento vai só fortalecendo a aliança. Nossa. Na verdade, quando paramos para analisar o que é ser cristão, olhando para os objetivos de fardos, aí fica cristãos legalistas. Massa. Felipe? E é um problema muito grave, porque, por exemplo, se você fala de casamento hoje, né, se o mundo fala sobre casamento hoje, o mundo vai falar um problema de que, casar é isso, casar é aquilo. E nós carregamos esse nome, e nós somos casados com Cristo, né? E não carregamos só os fardos. O problema do casados com Cristo, muitas das vezes, é porque nós mencionamos só os fardos, né?
quando nós queremos falar sobre casamento, queremos falar sobre esse assunto, os casais querem falar sobre isso. Então a gente diz que casamento é aquele que quem está fora quer entrar, quem está dentro quer sair. Mas você percebe que o seu casamento com Cristo é aquilo que você não quer sair. Interessante, para você namorar a sua esposa, se você é casado, PH, Sim. mas alguns elos uniram você à sua namorada, né? E esses elos aí não foram leis, não foram regras, não foram a linha do amor, a linha da aliança. O que te aliançou a tua esposa foi o amor. E aí outras coisas foram agregadas. Cara, hoje você vive uma vida fantástica no casamento. Interessante também que a lição durante essa semana, ela focou muito ali em, como o pastor falou, Romanos 7, que já veio também, a gente falou um pouquinho sobre Romanos 6 também ali, extensivo, uma coisa com a outra. E eu acho interessante também quando ele faz essa analogia do casamento, que é o seguinte, uma mulher, ele fazendo pra gente entender melhor essa questão, né? Uma mulher que ela tá casada com um homem, ela só pode contrair um novo casamento se o cara morrer. Sim. Né? Então, assim, a lei, ela tá ali dizendo, ó, a lei conjugal diz que só quando morrer. Então, quando aquele cara, sei lá, a pessoa falece, então ela já tá desobrigada da lei, tá desobrigada daquela lei, e ela pode sim agora contrair um novo matrimônio. Ela não pode ter um novo matrimônio enquanto ela tá casada com ele, porque seria um adultério, né? Sim. Mas a Bíblia faz essa questão para dizer, ó, naturalmente a gente tem uma relação com o pecado muito grande, natural, a gente é casado com o pecado. Então, o que é que a gente faz no batismo, pastor? Como você falou aí, através do batismo. Eu morro pro mundo, não é? Então, tô desobrigado agora, Sim. né? E agora, assumo um novo casamento com Cristo, né? Isso aí é top. Uma nova aliança. Isso. Nino, você falando aí do casamento, na verdade, fazendo analogia, quando o homem ou a mulher morre, eles estão livres do status de aliançado com aquele momento presente. Então agora está livre para contrair um novo matrimônio. Agora, trazendo para a questão da lei aqui, você vê que nós éramos antes conectados à lei da velha vida. Isso, mas agora, verdade. A velha vida, a velha natureza. Mas agora nós estamos conectados com a presciência aqui da presença divina. Então nós estamos conectados com essa lei da graça divina. Então, assim, o que sustenta o casamento, o que sustenta a nova natureza, o que sustenta a nova pessoa, não é a lei, é a graça. É como se fosse o líquido que está dentro dessa xícara que é agradável sem pretexto. Na verdade, a lei, a graça, que a lei sustenta a graça que está dentro. Então, desculpa fazer essa analogia aqui, mas a água é a graça, mas ela tem que estar dentro. Então, o novo casamento, a nova pessoa, ela absorve, leva a graça que sustenta o casamento, a nova pessoa, a nova natureza. Obrigado aí, pastor, né? Boa explicação aí. Cida, e agora aí uma pergunta para a Bruna, né? Vamos agora começar com a Bruna, né? A gente falou aqui sobre o casamento, fizemos a analogia, né? O Felipe, o pastor inclusive usou a água aí, muito bem colocado para simbolizar a graça. Mas dentro de um casamento, uma coisa que não pode acontecer é adultério. Até acontece, mas não deve acontecer o adultério. E, infelizmente, na sociedade, isso também é uma realidade. Na vida cristã, vou começar com a Bruna, né? É possível, Bruna, ter o adultério espiritual? Sim, é possível. Adultério, a gente, fazendo uma analogia mais para uma linguagem mais atual, né? Porque hoje em dia a gente não fala tanto adultério, mas a gente fala sobre traição, né? A traição é tudo aquilo que não está proposto, que não está prescrito, que não está escrito, está indo contra aquilo que foi proposto. No casamento, a gente faz votos matrimoniais, e aí, a partir do momento que a gente sai desses votos matrimoniais, a gente está cometendo adultérios. E trazendo para dentro do adultério espiritual o que nos é trago, né? Nos é trazido. Trago, na verdade. Os 10 mandamentos, ali, os 10 mandamentos, outras coisas complementares em toda a Bíblia. Então, a partir do momento que a gente sai daquilo que não foi proposto, aquilo que não foi dito, a gente está adulterando espiritualmente. A gente está saindo daquilo que Deus nos deixou como orientação espiritual. E, mais ou menos nesse sentido. Cida. Muito bom. Cida, você falou assim, não deveria acontecer o adultério espiritual. Aí eu te digo, daqui para Recife, nós sabemos como chegar lá. Nós sabemos que tem a BR, nós sabemos que tem as placas sinalizadoras, nós sabemos que tem os obstáculos, até hoje os aplicativos aí, eles indicam até um buraco que tem à frente. Mas por que então, sabendo de tudo isso, ainda acontecem acidentes? Não deveria, mas acontecem. Assim é no casamento. Nós não deveríamos entrar em adultério espiritual, mas nós adulteramos. Por que isso?
Estou com Cristo, mas, brother, eu sinto vontade de tomar uma cervejinha ali com os A caras. inclinação, tal, ali puxando Isso, você. a nossa naturalidade carnal, nós somos carnais, então a nossa natureza ela é inclinada de forma confortável a desviar-nos dos caminhos Caminho de Deus. de Deus. E daí a E gente aí- tem que estar o tempo todo ligado, né? Porque... Exatamente, exatamente. E aí entra já para outro problema, porque você imagina só, quando a gente pensa por esse lado, que eu entendo que mesmo casado com Cristo, né, eu posso uma vez ou outra adulterar, tudo bem. Só que tem pessoas que usam isso como base. E dizem, não, eu posso adulterar. Porque uma coisa é eu dizer assim, olha, eu sou fiel a Cristo, mas uma vez ou outra eu posso cair. Né? E eu entendo esse discurso. Mas se já tem cristãos que já discutem da seguinte maneira, olha, eu estou fiel com Cristo, mas eu posso trair. Isso. Não, eu posso, Nossa. entendeu? Eu tenho essa Tô salvo pela oportunidade. graça. Eu tô salvo Isso, pela tô graça. salvo pela graça. Né? Essa minha aliança com Cristo me permite eu estar aqui com Ele 7 dias na semana, mas um dia eu tenho que ter o meu negocinho. E ainda tem aquela ideia, uma vez salvo, salvo para sempre, né? vez Ainda tem salvo, isso. Então, se eu exatamente. fui salvo, então... Mas é aquela ideia, né, no IPH e Cida, eu estava na academia e o dono da academia chegou sabendo que eu sou pastor. E aí, pastor, como é que é lá? Tem regras? Eu disse, que regras tu quer saber que eu te digo? E aí ele disse, não, pastor, é o seguinte, vai lá, tu e teu irmão, e se quiser tomar uma cervejinha, beber um negócio ali, um Nossa. vinho. Aí eu disse, não, se for um vinho não alcoólico, eu tomo feliz da vida. Ele disse, mas por que então isso aqui vocês impõem isso? Eu falei, nós não impomos nada. Nós apenas tentamos vivenciar princípios. Isso, assim, Muito eu bem. acho, isso é um pensamento meu, eu acho que muitas vezes as pessoas estão preocupadas assim, isso aqui é pecado ou não é, tal, vamos tirar tudo quanto é regra, vamos tirar... Mas assim, mesmo a gente estando casado com uma pessoa, né, existe uma lei que rege aquilo, né? A lei ali matrimonial, então você disse pra ela, tá regido ali. Então, quando nós estamos com Cristo, a gente tem que de fato deixar com que as velhas coisas fiquem pra trás. Mas muitas vezes parece que a gente ainda tá olhando pra trás, assim, eu tô com Cristo, sabe quando você tá namorando com uma menina, mas o seu coração é de Mas outra. tem um plano B? Não é? Se aqui der errado... Se aqui der errado... Eu tô aqui, Eu tô entendeu? aqui, entendeu? Então, mas... Segura, que eu vou... Segura aí. Você tá aqui com Jesus, né? Como se fosse aquela menina, mas parece que o seu coração tá ali e você fica ali, cara, você fica fazendo alguma coisa, o plano B sempre, né? Então, muitas Isso vezes a gente tá nessa aí. Pro cristão, isso aí Nino. poderia ser o cristão espião. O 007, que o pessoal comenta muito na internet. É aquele que ninguém sabe que ele é cristão. Então, eu tô vivendo aqui minha Nino. vida com os amigos e tudo, mas eu tô com Cristo também seguro. Porque às vezes, não, eu vou na igreja de vez em quando, eu vou ler a Bíblia aqui de vez em quando, porque vai que Jesus volta, né? Eu tenho que estar... Bruna. Você falou de... Aí eu tô aqui namorando com uma pessoa, mas meu coração está ali. E aí eu pergunto, às vezes, onde está o seu coração, realmente? E vamos fazer uma linha, porque a palavra-chave, né, da lição é casamento. E a gente tem é como se a gente estivesse numa corda bamba. E culturalmente, culturalmente, se a gente for trazer desde o tempo, isso foi trazendo uma certa insegurança. A gente tá com algo, mas a gente não sabe se é certo. A gente tá dentro de um casamento, mas a gente, será que isso aqui vai dar certo? Não, mas qualquer coisa eu separo. Isso, Eu tô aqui na igreja, mas se isso aqui não for verdade, eu saio. A gente não tem certezas. Isso. Quando a gente tem certeza, a nossa atitude, o nosso posicionamento diante daquilo que a gente está se propondo é diferente. Enquanto a gente não tem esse posicionamento, a gente não tem essa firmeza, a gente vai continuar na corda bamba, seja casamento, seja vida espiritual. E aí o adultério, né, também. Por que a gente comete adultério? Porque a gente não tem certeza. A gente tá aqui no casamento, mas... Deixa eu experimentar tem um que negócio. né? Experimentar uma coisa nova, né? Uma coisa nova. A gente vive só uma Então, vez, né? Isso. E essa cultura a gente só vive uma vez, que o PH disse, nessa cultura que a gente só vive uma vez, a gente acaba cometendo tantos erros nesse vive só uma vez, achando que é normal. E aí vem uma outra frase que é muito dita: somos salvos pela graça. Posso fazer o que eu quiser, porque eu sou salvo pela graça. Isso. E mais uma Dentro vez a gente disso- volta pra corda bamba de tô aqui, mas não tô aqui.
Isso, não está decidido de Verdade. fato, né? E é bem interessante essa analogia do casamento, né? Porque em um casamento, as duas partes cumprem, né, seus Isso, deveres pois por é. amor. E quando é com Cristo, muitas vezes é só da parte de Cristo, né? Misericórdia, graça, e nós não correspondemos igual. Na sociedade, a gente vê isso como um relacionamento abusivo, Isso, digamos é assim, verdade. né? Que só um faz Com e o outro não certeza. corresponde. E com Cristo, isso também é possível, né? Se você só recebe, não... em prova de amor, você não obedece, não faz sua vontade, a questão da cerveja, Isso, porque não pode, cerveja. porque E é outra- bom para sua saúde, né? Não é porque Deus impõe aquilo, ele só quer o melhor pra gente. E outra coisa, Cida, ninguém vai permanecer num relacionamento se não ama. Com certeza. Entendeu? Vai dar errado isso aí. Mais cedo ou mais tarde, Galera, alguém vai pular fora, com né? certeza. Alguém não vai cumprir as suas partes. Então, a mesma coisa com Jesus. Não adianta eu dizer, eu tô com Jesus, mas o meu coração fica perguntando se a cerveja é com álcool ou não para eu beber. Pois é. Entendeu? Pastor, eu posso fazer E aí? eu posso fazer isso? Tu entende Nino, o problema? Tipo assim, Nino, coração dividido é tragédia em todos os aspectos. É Como verdade. se fosse uma ponte sobre um grande rio aqui do Nordeste fragmentada. Qualquer hora pode romper e cair. Isso. Então, coração dividido, ele traz desnobreza. Não sei nem se existe essa palavra, porque existe nobreza. 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 Mas assim, a respeito de tatuagem, a respeito de olhar para outra pessoa. Gente, o que nós temos que usar esse parâmetro. Estou com Cristo. A excelência é de Cristo. Eu sou ser humano, sou pecador, mas Cristo me ampara com a sua graça. A graça nunca foi motivo de nós cometermos o que nós quisermos, qualquer pecado, porque sou salvo pela graça. inclusive... Pastor. Vai, Bruno, pode falar. Pastor, só para dar uma complementada. Pastor, vou fazer uma outra analogia, que Sim. você disse assim, de parâmetro, né? Vou fazer uma analogia com a psicologia. O psicólogo, todo mundo acha que o psicólogo é para dar conselho. E aquilo que o psicólogo disser, vai ser do estilo de eu tenho que fazer. O psicólogo disse, eu tenho que Certo. fazer. Já como pastor, o parâmetro, qual é o nosso parâmetro que precisa ser real? É o da Bíblia. Com certeza. Só que aí, se o pastor diz, não, mas eu vou perguntar aqui pro pastor, porque se o pastor disser, eu posso fazer. Sendo que a gente tem que ver esse parâmetro, que o Senhor vem intervir, vem fazer intervenções daquilo, qual é o seu embasamento? A Bíblia. Daquilo que o Senhor estudou durante 4 anos. E vem pregando até hoje. Então, eu acho que o parâmetro é a Bíblia. E Sim. o Senhor vem intervir como um ungido através da Bíblia. O e não texto- dizer o que a gente tem que fazer. O Não texto dizer é o que a rei. gente tem. A Bíblia é a Porque, rainha. tipo assim, na Bíblia pode estar tal coisa. Ah, mas se o pastor disser que pode, então pode, né? É que Mas nem não é sobre bem o assim. sábado, né? Coloca o sábado, mas pede lá pro teu pastor, né? Pra Isso, ele pede lá te pro liberar. Isso, certo. pois Essa é. questão é Verdade. muito perigosa, porque é como se fosse, nós sabemos que um veículo, para ele ser um veículo automotivo, ele precisa ele ter todas as partes. Por exemplo, tem as rodas, mas um veículo sem volante, um veículo sem um motorista, um veículo... Então, assim, ele anda e faz quase todas as coisas, mas não é um veículo completo. O cristão, ele tem que ser completo. Quem dá essa completude ao cristão? Cristo, o Espírito Santo, a graça. Legal. Vamos lá, Cida? Bom, vamos lá. A base do nosso estudo, da lição, né, Casados com Cristo, tem Romanos 7. O pastor falou no início do nosso podcast aqui, que fala sobre a lei, né? Que a lei revela o pecado de acordo com Sim. Romanos 7, né? Diante disso, a gente pode dizer que a própria lei é o pecado? Não, eu não sei, todos aqui têm o registro de identidade, registro geral. Então, lá, o centro que nos fornece é a própria lei, a própria identificação. Não, eles emitem o registro geral, nós temos, cada um tem a sua identidade, com a sua a digital ali, impressa, tem o seu número de registro, tem a sua personalidade. Então, cada um de nós temos. A lei, ela nunca foi o pecado. A lei, ela norteia e mostra. Isso. No caso aqui, esse texto que Cida falou, diz assim, o que diremos, pois, é a lei pecado? Aí ele mesmo responde, né? Paulo, ele faz uma pergunta e ele responde dizendo, ó, de modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Agora, perceba, ele diz assim, a lei me diz, isso aqui é pecado, isso aqui ela mostra. Agora, o que eu acho interessante nesse texto aqui é o que ele diz assim, ó, cadê aqui? No versículo 10 de Romanos 7, diz assim, ó, o mandamento que me fora para a vida, não é? Que Deus deu os mandamentos dele para que a gente viva bem, diz assim, verifiquei e esse mesmo se tornou para a morte, porque, agora ele explicando, ó, porque o pecado, prevalecendo-me do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou,
Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Aí ele pergunta, acaso se tornou em morte aquilo que era bom? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse de sobremaneira maligno. Ou seja, perceba como o pecado agiu. O pecado, Deus diz assim, ei, você não deve matar. Aí o que é que o pecado faz? Diz assim, eita, vou despertar em você o desejo por matar. Entendeu? Então, assim, aquilo que o pastor falou, o problema não está na lei. O problema não está nos 10 mandamentos de Deus, porque o próprio Paulo diz, ó, Deus me deu o mandamento para que eu viva. Imagine se todo mundo cumprisse os mandamentos de Deus. Não haveria homicídio, não haveria adultério, não haveria roubo, não é? E detalhe, vou completar, chegar no finalzinho, não haveria necessidade de Cristo. Você percebe que muitas das vezes, quando a gente fala sobre esse ponto, Paulo, eu gosto de Paulo, dos escritos de Paulo, porque, por exemplo, quando a gente fala de Pedro, Pedro era um estressado, extravasava. Mas Paulo era assim também. Paulo foi criado dessa maneira, né? E ele tinha, em alguma das suas respostas, ele dizia isso. Exatamente nesse verso, ele diz assim, olha, o que diremos, pois, é a lei e pecado? Ele não responde não. Ele diz, claro que não. Ele diz, de modo nenhum. Ele é bem direto, né? De modo nenhum. Gente, vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo desde quando eu comecei a pregar para vocês. De modo nenhum isso aqui é pecado. Agora sim, vocês precisam compreender que nós vamos aprender a nossa necessidade quando nós olharmos para a lei. Quando nós nos voltarmos para a lei. Na verdade, completando aqui também, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Nós nós olhamos para a lei hoje com um olhar de aversão. Nós temos aversão à lei. Por que o esposo, sabendo que está traindo a esposa, ele faz? Porque ele tem aversão à legalidade. Eu não posso, eu devo ser fiel à minha esposa. Né? Isso daí deixa ele com o coração dividido, deixa ele fragmentado, deixa ele com exposição ao pecado. O pecado, ele é como se fosse essa questão da atuante na pandemia, o vírus. Ninguém vê o pecado, só sentimos as consequências. Mas o ser humano ele tem que saber que o pecado é real, o pecado é letal e o pecado é destrutivo. Não somente a estrutura física, mas a estrutura moral e espiritual do ser humano. A raça humana está totalmente desconfigurada, já dizia Paulo, agora eu contemplo pelo jogo de espelhos lá em Coríntios. Esse jogo de espelhos está sujo, a igreja usa muito essa analogia, dizendo que está sujo, mostra o espelho não limpa, o espelho mostra, a lei mostra. Agora sim, Só cortando vocês. Esse detalhe, pastor, ele existe justamente em que sentido? Qual é o problema para nós, seres humanos? É cometer o pecado ou alguém descobrir que a gente pecou? Eu acho que é descobrir. Porque, veja bem, o espelho, ele mostra onde está sujo. Mas ele não mostra como sujou, não mostra onde sujou. Como limpar. Ele te mostra que está sujo. Então, por que muitas das vezes nós temos aversão à lei? Porque a lei, ela vai mostrar onde está sujo. Olha, amigo, nós somos totalmente carecidos, amigo do Sempre Texto, da graça forense. O ser humano, ele sempre vai ser totalmente dependente da graça. Para você ver que o ser humano, mesmo em estado... Vou utilizar aqui a estrada, já que falamos um pouco de viagem. Quando acontece um sinistro que tem óbito, quando a pessoa está totalmente sem vida, sem condição de fazer algo por si, vem alguém que faz. Eu não sei, hoje mudou até o nome, na nomenclatura, é a PFOS, né? Perícia forense, porque tem que ter alguém que deva ajudar os mortos. Ou seja, os mortos espiritualmente, os mortos da sua moralidade. E nós, como cristãos, como atalaias, como mensageiros, nós somos aqueles que vamos, em nome da graça forense, mostrar Cristo. Você está morto no pecado, você está morto nos vícios, você está preso a um casamento em adultério, mas há alguém que vai trazer a esperança, alguém que vai corrigir. Nós fazemos aquilo que nós apreciamos e servir a Deus, às vezes, não é tão apetitoso, mas é urgente. Inclusive, a gente tem que ter essa noção de que a gente é pecador, né? Deixa eu só complementar o que o Felipe falou, porque assim, muitas vezes a gente está cometendo pecado, a gente está acostumado com isso, por ninguém não saber, isso traz um certo comodismo. É aquilo que a Bíblia fala, os pecados que eu faço com sentido, que ele já não causa mais... Já faz parte de mim. Já faz parte de mim, eu não sinto mais nada, entendeu? Porque, tipo assim, existem pessoas que quando pecam... Eu me sentirei estranho se parar de fazer. Isso, pois é. Tem gente que quando peca, o Espírito Santo vai lá e diz, ei, tá errado. A gente se sente pra baixo, a gente se sente um pecador. E beleza, a gente vai até Cristo e pede perdão. Porém, existem outros tipos de pecado, que é isso que ninguém vê, que a gente guarda,
aí não tá o problema, porque muitas vezes eu tô tão acostumado com aquele pecado que eu não sinto nem sequer a necessidade de pedir perdão. Agora, quando eu vejo o pecado de alguém, aí eu metralho o cara. Entendeu? Então, assim, metralho os outros, mas eu tô fazendo isso para encobrir um outro pecado. Então, infelizmente, isso acontece Nino, muito. cresce aquilo que nós damos ênfase. Então, às vezes, nós diminuímos os nossos atos pecaminosos e elevamos os outros, porque eu me projeto nele, eu tinha vontade de fazer essa tatuagem, eu tinha vontade de fazer isso e faço. Então, às vezes, não adianta colocarmos os nossos pecados, os nossos fatos, as nossas debilidades sobre os outros, porque nós temos alguém que está com os braços abertos para nos dar esse auxílio, essa fortaleza. E trazendo pra gente, né, se da gente falar, trazendo para o nosso tema aqui sobre casamento, o adultério dentro do casamento, ele se torna problema quando? É quando a esposa quando é ou descoberto, quando o esposo descobre. Pois é. Porque quando verdade. você tá fazendo lá atrás, Isso. não é problema. Boa, Entende? é verdade. Então, quando você tá cometendo lá, não é problema. Você passa anos. A família tá ok. A família tá Você tá tranquila. chegando em casa de Eu boa. assisti uma série que, óbvio, não vou falar aqui qual é, pra não induzir ninguém a assistir também, mas em um dos episódios aconteceu exatamente isso. O filho descobriu que o pai estava traindo a mãe há 6 anos. Nossa. E resolveu dizer pra mãe... Perdão, falou pro pai, disse, pai, olha, ou você conta ou eu conto. Aí o pai foi e contou. Aí a mãe veio brigar com o filho. Veio brigar com o filho. Mas por que você fez ele contar? Mas eu já sabia. Você já sabia? Como assim? Sabia. E depois que ele começou, era um hobby pra ele. Ele voltava tão feliz pra casa, ele voltava tão bem. Nossa. Entendeu? Então tava tudo tranquilo, tava tudo certo. Ele se tornou outro homem depois que ele começou a fazer isso. Então, a moça descobriu, mas estava... Não, mas é porque certo, o vamos contexto deixar. hoje, galera, o contexto hoje, a inversão de valores torna-se valor. Verdade, Então, verdade. aquilo que é aceitável, correto, tá sendo fardo, tá sendo abominável. Isso. E as pessoas estão tentando se desviar daquilo que é correto, Dos daquilo que... princípios, né? De princípios, pois é, bem colocado, Cida. Pois é, gente, agora trazendo outra pergunta, né? O papo é muito bom. Quando a gente traz essa analogia para o casamento, fica até mais fácil entender, né, nosso compromisso com Deus também. Mas até Jesus voltar, nós teremos aquela velha guerra entre o velho homem, né, e o homem que agora é casado com Cristo. E o que fazer para vencer essa batalha, fazer com que os novos hábitos, a nova vida se sobreponha à vida que você tinha no passado? Nina, eu não sei se... Nina, Cida? Pode chamar Nina. Pode né? chamar, É normal. É dupla identidade. É igual o Felipe. Um Felipe, PH. outro PH. Mas beleza. Cida, Cidinha, Nina. Eu não sei Eu se na respondo sua por todos. casa... Vai acumulando os nomes, né? A gente... Eu não sei se na sua casa tem caixa d'água. A caixa d'água, ela constantemente, ela seca e depois ela precisa ser cheia novamente. Assim é a vida cristã. A santificação não é obra de um momento, de um dia, já dizia Ellen G. White. Não é obra de um dia, de um momento ou de um instante. A única coisa que é obra momentânea é a obra da impulsividade, que é a obra comerciária. Por exemplo, você vai aqui no shopping, você vai em alguma loja adquirir algum produto, você chega a ter um dance lá, né? Então, naquele momento, tu é impulsionado pelo momento, pela circunstância, a tomar decisão. Nossa, tomou. Depois tu, poxa, tomei essa decisão, não deveria. Então, a santificação, ela é crescente, luz da aurora, nobreza, tá? Deixa eu só vir um pouco mais pra frente aqui pra Obrigado. câmera. Isso aí, beleza. Ok, de boa. Então, beleza, pastor. Boa a explicação aí em E relação o que eu achei bacana aqui do comentário do pastor, Nino, é que ele diz o seguinte, olha, a santificação não é coisa de momento, Isso, mas o pecado é. É verdade. O pecado eu faço agora e ele me deixa marcado por muito tempo. E eu vou ficar com aquilo dentro de mim ali, me remoendo. No curso de noivos antes de casar, eu lembro que o pastor fez um intensivão com a gente no sábado, falando sobre o casamento. E uma das coisas que ele comentou foi justamente sobre isso, porque às vezes eu desconfio de algo da minha esposa porque eu já cometi o mesmo erro. Entendi. Porque eu já fiz isso. Verdade. Então eu desconfio dele. E o que tem gente desconfiando de Deus? Diz assim, se eu sou infiel, o que me garante que Deus vai ser fiel comigo? O que me garante que ele está sendo fiel nesse relacionamento que a gente tem? O que me garante que eu, sendo fiel a Deus, Deus vai me colocar lá no céu junto com ele? A gente desconfia dele. Né? Isso. E quando o pastor fala da santificação aí, a gente precisa dela constantemente, né? Porque, tipo assim, como ele falou, não é uma coisa de momento. Por quê?
Porque eu acho que todo dia a gente tem que ser rebatizado no Espírito, a gente tem que renovar a nossa mente, né? Para que, tipo assim, por mais que Jesus salve a gente ele vai estar com tendência para o pecado. A gente vai estar o tempo todo. Isso só acaba quando Jesus voltar, né? Quando Jesus voltar, que Jesus transformar a gente. Aí diz, agora sim, você não peca mais, mas enquanto viver aí embaixo, meu filho, você pode ter 100 anos de igreja, você pode ser pastor, líder, ancião, você pode fazer os melhores programas para sua igreja, mas você ainda vai ser pecador. E a gente precisa, de fato, fazer com que esses nossos desejos morram. A célebre frase, Amém. a célebre frase de Paulo, nas cartas paulinas, ele disse: miserável homem que sou. Ele Isso, poderia, pois é, a lição ele traz poderia, isso. pela formação, status dele, pelos títulos acadêmicos, ele era um dos homens mais nobres da época, mais inteligentes. Ele poderia ter dito: que nobreza eu homens sou. que vocês são. Não, que ilustre eu sou, porque eu estou entre os maiorais, eu estou entre a plebe, entre os que são formadores de opinião, eu estou entre os que têm status, mas ele utilizou uma nomenclatura que é a mais profunda, podemos dizer assim, moralmente a mais subalterna, miserável que sou. Há um contexto, os dicionários, comentários falam que os prisioneiros eram obrigados a levar cadáveres lá em putrefação. Então ele se colocou nesse patamar, dizendo: eu como pecador, eu levo um pecado em mim arraigado, que está em putrefação. Então se eu me deixar ser levado, eu também vou para a sepultura junto com o pecado, porque o pecado mata. Deixa eu fazer aqui uma outra coisa que também Romanos 7 traz aqui durante essa semana que a lição está abordando. Paulo diz assim, ó, cadê? Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que detesto, isso eu faço. Você tá lendo entendeu? que versículo? Eu tô lendo aqui Romanos no capítulo 7 e o versículo 19, né? Então veja só, Paulo ele diz, ó, cara, eu não entendo meu modo de pensar. Eu não entendo meu modo de agir. Porque às vezes eu queria ser honesto, eu queria ser isso. Muitas vezes a gente tem essa vontade, cara, eu queria ser honesto, eu queria não ter que estar cometendo adultério, eu não queria ter que estar roubando, eu não queria ter que estar furtando as coisas. Tem gente que não queria, Felipe, mas o pecado arrasta. Entendeu? E é por isso que Paulo diz assim, cara, o que eu queria fazer, o cristão que eu queria ser, eu não consigo, pastor. Né? Eu queria ser esse cristão, mas não consigo. Aí ele continua explicando aqui, porque na minha carne existe um poder que só Cristo liberta. Entende? E como fazer para se libertar disso? Pois é, e como fazer? Como? Né? Mas Filipenses diz, né? Isso, 4:8. pois é, justamente. Filipenses 4:8 fala que é construído. Olha, Nino, a santificação é Cristo que nos concede, mas o desenvolver dela somos nós que trabalhamos. A salvação é de graça, mas ela não é simplesmente largada. Isso, Pronto, pastor, foi de graça pra gente, mas custou um preço, alguém teve que pagar. Isso, né? Exatamente. Muito caro. Se eu falar agora sobre santificação, a gente está comentando aqui, né? Santificação é um processo diário, mas de forma prática, como a gente pode buscar a santificação em Cristo? É diário, não falou? Diário. O senhor também falou que até Jesus voltar, a gente tem que estar nessa nessa luta. caminhada, né, de santificação. Essa luta. Tem até a Como a Bruna gente que tá pode calada buscar? ali, ó. Bruna tá ali pensando. A Bruna quer A falar. Bruna está preparando uma resposta. Isso. Tá. E Quando ela chegar, falar, é só encerrar a vai gravação. brilhar essa sala aqui. gente, Como seria essa santificação? Mas Isso. agora, Cida, você fez uma pergunta que é uma pergunta que eu gosto muito de fazer, principalmente quando a gente está em debate sobre a escola sabatina. Nós, quando falamos sobre santificação, sobre comunhão com Deus, nós somos muito subjetivos. Nós dizemos, você tem que ter comunhão com Deus, você tem que ter seu casamento fiel com Deus, você tem que ter ali... Tá, mas tudo bem. Como que eu faço isso? Como fazer? Pois é. Como que eu sou isso? Porque, assim, às vezes a gente fala... citar até um exemplo que o professor usou na aula semana passada. Ele disse o seguinte, olha, uma criança, um adolescente, 11 anos, batizou-se, né, e ele era de outra denominação, e aí, por ser aluno do colégio adventista, aceitou o apelo, batizou-se, os pais apoiaram, e aí, numa sexta-feira à noite, chega uma amiga dela, dessa criança, chega na casa para conversar. Cadê fulano? Estava a família toda assistindo TV... E aí ele disse, não, ele tá no quarto, porque fulano agora é adventista, né? Fulano agora guarda o sábado, e é de pôr do sol a pôr do sol, e fica aqueles... Tá bom, depois eu vou lá no quarto falar com ele. Quando chegou no quarto que abriu, ele estava no computador jogando videogame. Entendi. Jogando lá. Ela falou, não, você não tá lá embaixo assistindo televisão. Não, porque me disseram que não pode assistir televisão no sábado.
Nossa. Tá bom, mas o que você faz no sábado? Eu não sei o que eu tenho que fazer no sábado, então eu vim jogar videogame. Pois é. Então muita gente diz o que não pode fazer, Isso. mas esquece de dizer o que pode A também. falta de clareza, ela é muito ruim. Gera dúvida, viu? Muitas Gera muita dúvidas. Por exemplo, eu vou usar aqui, eu cheguei na minha vaga de estacionamento, lá do prédio onde eu moro, e a moça que trabalha lá no prédio disse assim: ei, pastor, essa bicicleta é sua? E essa bicicleta estava assim, o banco, a cela. Eu disse: não é. Estava ao lado da vaga. E ela disse, e aí eu fiquei pensando, e ela também olhou para mim, eu fiquei esperando para ver o que ela ia dizer. E ela falou: olha, é o seguinte, eu estou perguntando, é por outra coisa, viu? Não é por essa coisa, não. Você tá pensando. Eu não perguntei. Não tinha nem pensado, Nem né? pensado. Ficou implícito. Aí ela saiu e eu fiquei pensando, o cearense, tudo bem que o cearense já entende de coisa, mas ou ela entende de coisa ou ela é coisada. Eu fiquei pensando, então a vida cristã às vezes Coisa é muito- bem coisada. A vida cristã, Inclusive, eu não entendi muito bem, mas eu entendi. a vida cristã é muito coisada para alguns. Nós queremos erguer regras que, como já diz aqui, a lei, mas aquela lei não a lei que constrói. Nós queremos reerguer a lei que mata, porque a lei que constrói e a lei que mata, Isso. que é a lei da velha natureza. E a lei de Deus é a que constrói, é a que salva, que sustenta a graça. Não é? Que a graça está ali, é um amparo. Então, gente, nós precisamos ser mais claros com os nossos meninos, com a nossa galera, com os nossos irmãos a respeito da vida cristã. Cristianismo obedecido à letra, seremos cristãos legalistas. O pastor, deixa eu só falar aqui um pouquinho. Bruna tá ali Bruna, querendo falar. Bruna, qualquer coisa O levanta a pastor. mão, hein? O pastor falou de clareza, eu acho que é uma falta que a gente tem. Eu sempre penso nisso. Porque às vezes é falado sobre determinados assuntos que não são claros. Mas tá aqui, mas é só aqui, tá? Mas às vezes fica questionamentos, fica desfalque. Talvez, e a gente não somos iguais. Para mim, ler um tal versículo, não, isso aqui para mim já ficou claro. Isso aqui para mim já bastou. Foi o suficiente para mim entender o que Deus quer, o que Deus está pedindo. Mas vai ter um outro contexto de outras pessoas que ela vai ler e vai ficar limitado. Não vai ter uma clareza daquilo. E hoje a gente percebe falta de clareza em tudo. Quando a gente Isso. entra nas redes sociais, a gente percebe Tá tudo que as muito pessoas- superficial, né? superficial, quando questionamos, não somos respondidos de forma clara. Quando a gente tem uma dúvida sobre um determinado assunto, a gente não vai atrás para entender de uma forma clara. Quando a gente fala sobre casamento, hoje casamento, eu até anotei aqui a frase que o pastor colocou, né? Inversão de valores hoje em dia se torna valor. E realmente é isso. Porque hoje a gente tem uma visão, culturalmente a gente vê distorcendo a questão do casamento. E aí, ao tirar do contexto, fugiu a palavra agora, tirar do contexto, a gente acaba invertendo esses valores, a gente acaba não deixando de forma clara, a gente não tem claro o nosso sentimento, a gente não tem claro o que a gente sente. Conversando um tempo atrás com algumas pessoas, a primeira coisa que eu comecei a questionar, né, que eu posso trazer isso aqui, porque não vou citar nomes, mas posso trazer isso aqui porque foi uma conversa aberta. E aí eu comecei a questionar esse grupo de pessoas. E eu falei assim, todo mundo falou e tal, eu escutei de um por um, e aí no final eu peguei e falei assim, vocês não têm clareza do que vocês sentem, você não tem clareza do que vocês querem. Vocês falou, mas é como se tivesse perdido. E dentro da igreja a gente precisa ter clareza para que a gente não esteja perdido. Verdade, concordo. E deixa eu só fazer acrescentar alguma coisa aqui. Nessa questão de ser claro, né, em relação à santificação. A lição, ela traz que a gente precisa começar a mudar algumas coisas na nossa mente. Por exemplo, assim, o processo de santificação, ele requer que eu deixe de lado muita coisa não, tudo do mundo. Então, assim, às vezes a gente está assistindo uma determinada série que não deveríamos assistir, ouvindo música que não deveria assistir, vendo coisa na internet que não deveria assistir, e o processo de santificação, Felipe, ele começa pela mente. Porque ali é onde acontece o conflito, entendeu? Então não adianta assim, eu vou começar meu processo de santificação fazendo alguma coisa visível para as pessoas. Porque tem gente que é assim, tem gente que é santo na aparência, né? Tem gente que é santo na aparência e por dentro só Deus sabe. Então assim, o processo de santificação ele tem que começar na mente, vou mudar isso aqui, Jesus quer me mudar, eu sei o que é certo, eu vou deixar de assistir essas coisas, vou deixar de me relacionar, vou deixar de falar dessa maneira, e com o tempo, e outra coisa, e não é só querer,
a oração e o estudo da Bíblia tem que estar junto. Tem que estar junto. Né? Porque o que vai dar força para eu... Gente, mudar um hábito é complicado na gente. É. A gente vê isso na academia, né? A gente diz, não, eu vou mudar, eu vou... E a gente sempre Primeira deixa para semana. amanhã. A gente até começa na academia, mas a gente cai, Segunda-feira. Toda Segunda-feira. segunda. Olha, Como agora- tudo se repete, aí sempre tem uma segunda-feira na Tem, frente. tem um livro que eu acho ele fantástico, lindo demais. Quem não leu ainda deveria ler várias vezes. É o Pela Graça de Deus, de D.A. Delafield, né? Um livro que é muito conhecido entre os desbravadores. E tem duas frases lá sobre santificação, quando ele vai falar sobre o voto do desbravador, serei puro. Ele usa duas frases bacanas que desde quando eu li em 2004 eu nunca esqueci. Ele diz assim, ó, primeira frase: eu nunca falarei nada que eu não falaria na frente da minha mãe. É uma forma de eu filtrar o que eu vou dizer, como que eu vou falar, e uma forma de ser também o santo, digamos assim, né? Ser santo também na parte da santificação. Essa é a primeira frase. Nunca falarei nada que eu não diria na frente da minha mãe. E a segunda, ele diz assim, olha, eu nunca olharei para nada que eu não queira me lembrar. Então, se eu não quero me lembrar disso aqui, então eu não vou olhar. Eu não vou olhar para isso. E conversando sobre isso, surgiu uma outra frase que os amigos comentando sobre esse livro, uma terceira dentro da santificação, ele diz assim, olha, a segunda olhada é que é pecado. Porque você olha a primeira vez, você viu, tá errado, por que você vai olhar de novo? Se você sabe que você não quer lembrar daquilo ali. É verdade. Né? Eu discordo um pouquinho de você. Eu discordo. À vontade. Desculpa. O senhor é pastor, eu o não senhor vou, pode. eu não. Mas aqui é uma conversa, né? Exposição de pensamentos, então é comum. Por muito tempo eu caminhei por essa linha aí, por essa trilha. Olhei uma vez. Porque o primeiro olhar... Eu tenho um petisco. Aí o segundo, Petisco. não pode. É nenhuma. É nenhuma. Você pode ir lá 10 vezes, mas se você pedir misericórdia, Senhor, eu pequei, eu errei. Mas eu sou apaixonado pelos escritos de Ellen G. White, quando ela diz que o cristão é como as zonas do mal. Outro dia tá lá em cima, brother. Outro dia tu tá esbagaçado espiritualmente, sem vontade de orar, de ler a Bíblia, de nada. Então, é construído. O dia tu tá embaixo, a graça te ergue. Tá embaixo, a graça te ergue. E você vai avançando, porque Deus é quem nos dará a vida espiritual. Eu permito que o senhor Amém. discorde. Gente, Eu achei que as coisas aí, os dois pensamentos se complementaram. na verdade, Se complementaram. Ele falou numa Mas perspectiva e o pastor falou em outra perspectiva, se complementaram, Mas mas é o- massa. Vamos abrir para pastor. votação agora, por favor. a Bruna que tira, né? Cida, É, a, que gente, volta. a gente tem perguntas de usuário aí? Sim, a gente sempre abre para pergunta do usuário nas redes Sim, sociais e a pessoa perguntou assim, como saber se algo é pecado? Porque também tem um cuidado para a gente não cair no legalismo, como vocês falaram, né? Aquela coisa, isso. tudo não pode, cheio de regras. E a vida cristã se torna muito pesada, muito dura, porque a pessoa fica cheia de regras. Eu não posso fazer isso, eu não posso assistir aquilo, eu não posso comer isso, não posso ir para tal lugar. Gente, como saber que algo é pecado, né? Como manter esse equilíbrio aí na mente da pessoa? Cida, eu tava pensando numa coisa. Porque assim, a Bíblia, se você for lá, deixa eu ver aqui, ó, eu até anotei aqui, lá em Gálatas, Provérbios, 1 Coríntios, ele fala especificamente do que é pecado. Ele vai dizer, isso aqui é pecado, isso aqui não é... Gálatas 5, né? Isso, Gálatas 5, né? Lá E os primeiro... que são de Cristo. Aqui fala dos frutos do Espírito e frutos da carne. Então aí ele é específico. Só que existe coisa tem coisa hoje que a Bíblia não fala especificamente se é pecado ou não. E aí eu acho que é onde mora o problema. Porque tem muita gente que diz assim, peraí, a Bíblia não fala. Então vamos decidir aqui. Então a gente pode fazer. Pode fazer, a Bíblia não fala, não é? Então, Esse é o pior. Pois é. Tem muita gente que pensa assim, pastor, não sei se você já viu já, mas eu já vi gente dizer a Bíblia não fala, então a gente decide aqui. Exatamente. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que mesmo se a Bíblia não fala, deve ter outros princípios que norteia. Cara, né? eu acho que tem algumas coisas que nós temos que usar como fruto da sapiência, da sabedoria, porque aqui não fala de escola sabatina, brother. E nós estamos continuando um tema fantástico sobre a morte do pecado, nascimento em Casamento Cristo. com Cristo. Agora, depois dos frutos da carne, Paulo especifica os frutos do Espírito, mas embaixo ele diz que, desculpa gente, a galera tá ouvindo aí, e os que são de Cristo, é porque eu tô nervoso. Eu que estava com medo de fazer De fazer isso. Pois é, Tocou no fio do microfone. E os que são de Cristo já crucificaram a carne, as paixões, a natureza, as vontades. Agora, o que Paulo fecha aqui dizendo, se vivemos, verso 25, capítulo 5 de Gálatas, se vivemos no Espírito, também andemos, pratiquemos, sejamos do Espírito e deixamos de possuir de vanglória. Gente, os que arrotam santidade têm pecado oculto. Na igreja, quando eu vejo um camarada, é mesmo aquela coisa, eu preguei,
Eu preguei, nossa, que mensagem substanciosa, não foi, Mas brother? pensa no sermão que eu Foi. fiz agora. Não é? Pensa no sermão. Pensa na música que eu cantei agora. Pois é. Pensa Minha na nota voz, que eu você alcancei. viu? A coroa, Nem Leonardo Gonçalves consegue. a coroa, o que deve coroar o cristão não é o orgulho, a presunção, a arrogância. Quem deve coroar, já diz a Bíblia, não adiantamos, nem devemos complementar mais nada. É aquele que serve, aquele que se declina, aquele que busca, aquele que se arrepende. Deus quer homens e mulheres. Diz Ellen White, a maior necessidade do mundo hoje é de homens. Homens que não se temam, não se compram, não se vendam. Não temam chamar o pecado. Não está dizendo acusar o outro. Está dizendo não exatamente. temer chamar o pecado pelo nome exato. Pecado é pecado. Pecado é transgressão da lei. Pecado, acabou. Pecado é distanciar de Deus. Pecado é ir ao bojo do que há de distanciamento divino. Ô, pastor, Agora pode falar, Felipe. Agora tem uma história que eu escutei uma vez, essa história, quando eu estava me formando em líderes provadores, alguns anos atrás, e o meu instrutor, ele falou essa história, eu achei muito bacana. Ele contou uma história, coisa rápida, a história mais rápida que eu já vi. Ele disse assim, olha, um jovem uma vez foi coroado como a pessoa mais humilde de uma cidade, a mais humilde. No outro dia, ele perdeu o título porque ele estava usando a faixa. Olha, eu Foi coroado. discordo de você. Deixa eu concluir, se eu discordar. Não, deixa eu... Porque Então, assim, muitas das vezes, como esse jovem, às vezes nós fazemos isso. Eu tô aqui, focado em fazer algo que é natural pra mim. É natural pra mim cantar bem, é natural pregar bem, é natural fazer isso. Mas quando alguém aponta que eu preguei bem ou que eu cantei bem, aí começa a sementinha lá dentro de mim. Isso, Mas é o problema, não é é que o é problema. mesmo? há uma forma almilética que o pastor Gílio Moscala, e ele falou, se alguém te diz pra você, e o Samuel Baixo também, o outro pastor que era até do Maranhão, ele disse, se alguém diz pra você que você canta bem, você diz, canto, mas para a glória Da glória de Deus. Você vai dizer, pra mim, eu já deixei dessa trilha também. Você, pastor, você prega bem e tal. Não, irmão, não, não sei o quê. Cara, prego. Porque Deus está me habilitando, eu estou buscando para que Deus seja glorificado. Se Cristo aparece e se eu estou oculto, beleza. Que Cristo Brilhe. aumente, né? E eu diminua. Então, beleza. Tá? Mas dentro alguns, se bem que disso- alguns falam assim, que tu bota que tu cresça e eu vá também. E eu vá também. Vocês estão, no caso, vocês estão falando sobre a arrogância, né? O cuidado Exatamente. que devemos ter com a arrogância, né? No serviço cristão. Exatamente. E era Vida. isso que eu ia puxar Deixa- pra esse ponto da pergunta do usuário, né? Antes da Bruna falar, que a Bruna preparou uma resposta bacana ali agora. Mas, Olha, e é isso que muitas vezes, às vezes, eu não entendo o que é pecado. Porque, por exemplo, me orgulhar por pregar bem pode ser um pecado pra mim. Mas pode não ser um pecado pro Nino, porque o Nino canta bem. Então, é outro ponto. Mas o ponto central do pecado é o mesmo. Que é se orgulhar por algo que você faz e não dar as devidas honras a Cristo, como o pastor falou. Eu acho que a gente tem que ser sincero com Cristo. Né? Eu acho que não é a sinceridade como muitos fazem, mas a sinceridade de coração, dizer assim, Senhor, por exemplo assim, quando você sente inveja de alguém, você não sabe? Você sabe. Você sente. Você sente isso, você sente que você tá com... Você não sente quando você tá com raiva, você sente isso. Eu acho que o grande problema da gente não descobrir se eu tô pecando ou não, se isso é pecado ou não, é porque a gente não analisa a gente. Mas a gente não faz fazer isso, essa entendeu? análise, porque né? nós estamos numa forma, a forma moral, que muitas vezes os religiosos, alguns que arrotam santidade da igreja, eles querem impor para os outros. A única coisa que é modulável é o caixão, que é para todo mundo e acabou. Mesmo assim, dá mudou de tamanho. Então, Detalhes gente, de ouro ao redor. nós precisamos saber que cada um tem o seu sentimento. Isso. Levar as cargas uns dos outros. Se eu não gosto do irmão, eu tenho que suportar. Agora, esse negócio, olha, você tem que amar o irmão, não sei o quê. Meu irmão, eu oro por tu. Se eu não me dou bem com você, eu oro, você eu lá te e eu aqui. respeito, procuro honrar o seu Certíssimo. nome e acabou. Tu lá e eu cá. Pois é, a Beleza. Bruna quer complementar? Bruna, Ela tá só olhando contigo. aí, pensando. pois é. O PH bota pressão, eu falei assim, mas eu que tô pressionada. Eu tô diante de dois pastores, futuro pastor e comunicadores. Minha gente. Sim, Mas você lida, ó, Bruna, você é psicóloga, você lida com a subjetividade. Eu descobri que Bruna era psicóloga quando eu tava no pequeno grupo. Eu tava dando a resposta, ela complementou. Só pela resposta, eu disse, não, ela faz psicóloga. Não, ela faz. Eu até perguntei pra ela, eu acho, né, Ela Bruna? Eu falou até perguntei. assim, ó, um outro olhar. Aí eu disse, não, cara, a resposta disse, ela é psicóloga, não sei aí, mas... Vai, Bruna, tá contigo. E o senhor é profeta. Voltando, como posso saber se algo é pecado? Eu vou voltar bem pro tema-chave, né? Casado com Cristo. Um casamento, para ter durabilidade,
a gente tem contratos não inscritos. O que são contratos não inscritos? A gente faz ali os votos matrimoniais, a gente sabe ali o básico, e a gente, ao decorrer do casamento, a gente precisa de coisinhas para que ele vá se construindo. Vai aumentando ali o amor, vai aumentando ali o respeito. E pode ser que, ao decorrer dos anos, por mais que não tenha nenhuma quebra, mas a gente precisa de uma renovação de votos. A gente precisa renovar. E aí, a gente precisa renovar espiritualmente. A gente sabe como saber que algo é pecado. Quando a gente faz esses contratos, aqueles que são ditos e os não inscritos, conscientemente a gente sabe, mas inconscientemente também eu acredito que a gente saiba, mas de alguma forma vem aquela questão de pecados acariciados. A gente sabe que é pecado, mas é tão bom, né? Por que não fazer? Aí vem a questão do adultério espiritual. Mas é tão bom, mas é só uma vez, vou pedir perdão a Deus e não faço mais. E aí você pede perdão a Deus umas 1000 vezes pela mesma coisa. Então a gente precisa... Sim, continue. Então a gente precisa ter um pouco mais de consciência dos nossos atos. A gente tem uma impulsividade. O que seria essa impulsividade? A gente tem uma ação, a gente age, peca, depois, meu Deus, o que eu fiz? A gente não analisa, a gente não pensa antes daquele ato. A gente faz, depois a gente vai pensar sobre o que a gente fez. Mas o pecado, viu, Bruna? O pecado, ele é como se fosse um sanduíche. O recheio é em alta dose endorfina. Porque você só quer saber de desfrutar. Exato. Depois você começa a sentir as consequências ali de um mal-estar do que o pecado está provocando. Então, mas a gente sabe, pastor. Porque se a gente não soubesse quando teve pecado, se eu estiver equivocada, pode me corrigir. Mas a gente sabe que é pecado até no momento que a gente peca. Sabe por que a gente sabe? Porque a partir do momento que a gente já peca naquela dúvida, naquela corda bamba que eu falei anteriormente. Naquela corda bamba. E se a gente tivesse certeza que não fosse pecado, depois que a gente pecasse, a gente não ficaria com consciência pesada. E por que a gente fica? Mas Porque a gente já tem essa consciência, a gente tem essa consciência, mas a gente fica na corda bamba de fazer o que é certo. Eu sei o que é certo, mas estou querendo fazer o errado. Exatamente. E a partir do momento que a gente faz o errado, a gente fica o quê? Aí vem o peso da consciência e outras questões que... Bruna, o pecado... Pastor, só encosta mais um pouquinho, pastor. O pecado, ele sempre vai ser destacável. Por exemplo, alguém que usa drogas ilícitas. Alguns chegam para mim, pastor, me ajuda, pastor. Eu sei, pastor, que eu sou dependente, não consigo. Sei que é errado, mas não consigo. Aí, a velha frase de Paulo, ai de mim. Ele sai, ai dele, ai de mim. Não podemos brincar com o pecado. Pecado, ele brilha, mas ele mata. Para conseguir entender basicamente isso, geralmente se você pergunta se algo é pecado, quase que 99% a resposta vai ser sim. Porque, pensa bem, alguém já perguntou se amar é pecado? A gente sabe que não é. Amar, Deus é amor, ele diz que tem que amar as pessoas. Alguém já perguntou se ajudar o próximo é pecado? A gente sabe. Aquilo que a gente já tem dúvida, a gente já tem a resposta. Isso, e quando a gente tem dúvida, geralmente, quando nós olhamos para algo e dizemos, não, isso aqui talvez seja errado. E a Bíblia até diz, né, aquilo que não provém de fé, se é dúvida... Se provém de dúvida... Cuidado. Exatamente, cuidado. Porque se você faz, o que responde, qual é a resposta que você está fazendo? Se for errado ou não, eu estou fazendo. Uhum. Você faz, então esse seu querer fazer já começa a decidir que algo é pecado ou não. Então, quando eu tenho uma dúvida se algo é pecado ou não, quase é que nem sabonete antibacteriano, né? 99% das bactérias ele mata. Então, 99% de chance de ser errado. Gente, aqui diz... Desculpa. Eu acho que o senhor vai fazer seu encerramento aí. Aí já chegando ao final do nosso Sem Pretexto, mas eu queria, e aí o senhor vai falar, pastor, aí o seu complemento, né? Vocês, de forma breve, falassem, né, o ponto alto da lição, o que vocês queriam deixar para o público de casa, quem está nos ouvindo aí no podcast, o que a pessoa deve sair aqui dessa discussão sabendo. Né? Começa contigo. Duas literários. Vamos lá. Eu gosto muito, na verdade, eu já disse isso algumas vezes no Instagram, que o livro que eu mais gostei de ler foi um livro chamado Maravilhosa Graça, de Filipe Yancey. Acredito que o pastor deva conhecer esse livro. E neste livro eu acho bacana a forma como ele trata a graça,
como ele trata isso. E o Filipenses, ele fala o seguinte, olha, que a graça de Deus, ela é maravilhosa, como o título já vai dizer, mas a graça de Deus, ela parece estar indisponível para algumas pessoas. Parece que algumas pessoas olham para a graça e sentem-se como se eles não pudessem alcançar aquela graça. Como se estivesse muito longe. Como se eu falasse o seguinte, mas fulano de tal transformou de vida, se tornou crente e agora é outra pessoa. E eu que estou no pecado, eu olho para aquilo e digo, nossa, mas é tão difícil. Aí ele diz assim, mas você não percebe que você já está inundado pela graça. A graça ela está presente em todos os lugares. Em todo momento onde você estiver. Então, quando a gente fala sobre o casamento com Cristo, sobre o pecado, sobre santificação, sobre tudo isso, ele está em todos os lugares. A onipresença de Deus é também a graça dele. A graça dele é onipresente também, ela está em todos os lugares. Então, se eu estou lá no fundo do poço e percebo que estou no fundo do poço, só tem duas chances. Ou eu continuar cavando, ou começar a subir. Se eu estou no fundo do poço, a graça ela me ajuda a subir. O pecado ele me ajuda a cavar mais. E qual dos dois vai demandar mais esforço? Vai demandar mais esforço cavar mais. Porque para subir tem alguém para me ajudar a subir. Tem alguém para me levar para cima. Legal. Obrigado, Felipe. Obrigada, Felipe. Pastor? E eu vou concluir aqui com as palavras de Eclesiastes, dizendo que alegra-te jovem na tua juventude e recresce o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas as coisas Deus nos pedirá contas. Eu olho muito para aquela questão da oração, que é a nossa inspiração lá, né, que Deus a utilizou. Ellen G. White, ela diz, Senhor, toma meu coração, pois não posso dar. É a tua propriedade, tão fraco e tão dessemelhante ao de Cristo. Mas molda-me, forma-me e eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde as ricas correntes do teu amor, da tua graça, me amparem. Legal. Amém. Bruna? Eu queria trazer um versículo do que, desde o momento que eu li ele vem assim, perpetuando o meu coração, né? Porque a gente vive em redes sociais, esse momento, esse programa é feito pelo YouTube e somos influenciados a todo momento. E de que forma estamos nos influenciando emocionalmente, psicologicamente, do que a gente está se deixando, né? Ser influenciado. E aí, em Colossenses 2, versículo 8, ele fala assim, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Esse versículo, eu gosto bastante dele, porque a gente hoje em dia, a gente está o tempo, principalmente agora em pandemia, a gente está o tempo inteiro ligado, ou seja, no celular, ou seja, no notebook, ou trabalhando no home office, enfim, a gente está ligado de alguma forma. E de que forma a gente está se alimentando nesses momentos. O Nino falou mais cedo que às vezes a gente estamos sendo influenciados por filmes, por séries e tal. A gente sabe o que a gente precisa fazer, mas às vezes a gente está na corda bamba mais uma vez. A gente tem consciência do que a gente tem que fazer e a partir do momento, eu sempre digo assim, posso estar equivocada nesse pensamento, mas eu sempre digo, a partir do momento que a gente tem dúvida do que fazer, é porque a gente já sabe o que fazer. Mas a gente ainda assim quer acariciar aquilo que a gente sabe que é errado, mas enfim, é isso. Muito bom. Nino, Obrigado. você também aí. tem suas palavras finais aí. Com certeza. Como a gente está falando de casamento com Cristo, né? Relacionamento com Cristo, eu vou deixar aqui um versículo e também uma indicação de livro que eu li. Né? Existe um livro muito bom chamado A Metafísica do Cristianismo. PH se segura. Eita. Oi? Segura o PH. Segura o PH. A Metafísica do Cristianismo. Metafísica, o nome é meio assim, bem... Sim. Mas metafísica é sinônimo de essência, então seria ali a essência do cristianismo. É um livro que fala como deveria ser o nosso relacionamento com Deus. Eu vou dizer pra você, é top. O livro é antigo, você não vai encontrar com facilidade, né? Eu tive que pedir uma versão de bolso pela internet, emprestei uma pessoa e nunca mais a pessoa me Meu devolveu. Deus. Né? Ficou lá. Mas assim, é fantástico, né? Não arrependido. Não, pecador é quem empresta. Não é quem pegou, é quem empresta. Então, assim, é um livro muito bom, fala assim de como deveria ser o nosso relacionamento com Cristo, e é fantástico o livro, né? Fantástico ele. E para finalizar também aqui a minha participação, gostaria de deixar o seguinte, ó, já que a gente falou sobre pecado, velho homem, novo homem, casamento com Cristo, Romanos 8 diz assim, ó, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então aí,
Tá pecando? Vai para Cristo, né? Tá com dificuldade espiritual? Vai para Cristo. Restaura o teu relacionamento com Ele. Só né? não pode esquecer que quem planta não colhe os frutos no mesmo dia. Pois é. Olha Então, depois. é como a gente viu aqui, né? caminhada, A santificação vai dia após dia, entendeu? Então, hoje a gente tá bem, amanhã a gente tá lá embaixo, a gente tem que levantar de novo. Por aí vai. E que bom que a gente tem Cristo, né, para nos ajudar, né, nos fortificar nessa caminhada. Eu quero agradecer a participação do PH, Felipe, como vocês Foi top, conhecem. né? Foi top. Muito bom. Pastor Clodonildo Mesquita, a Bruna Cristine. Me surpreendeu, pastor. Porque da outra vez ele. Legal. Da primeira vez que ele veio pra cá, ele tava muito nervoso, mas agora Não, mas foi assim, top. Não, ele Se treinou. chamar- Ele treinou? Treina. Pegou intimidade Só pedir já. misericórdia ao céu. Se o PH, se ele, Felipe, tem PH, então o Clodonildo pode chamar de Clodô, né? Pastor Clodô. Gente, realmente foi um prazer. Já estão convidados para um próximo Sem Obrigado. Pretexto, Isso, tá? pois é. E essa discussão aqui, a gente quer que as pessoas, né, aprendam, tenham muitos insights também para discutir no pequeno grupo, né? O pequeno grupo agora que é integrado com a Escola Escola Sabatina. 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 Então é um momento, né, para a Sim. pessoa vir aqui. Eu vou escutar o Sem Pretexto e vou lá pegar umas Isso. ideias e trazer essa E discussão já para minha coloca o áudio classe. de baixo ali, vai ouvindo. Ó, deixa eu Isso, falar. é. Pois é, gente, esse foi o Sem Pretexto desta semana, né? Muito obrigada pela sua participação. Nino, reforça aí onde as pessoas podem nos acompanhar também. Pode nos ouvir nas principais Isso. plataformas de áudio. Isso, então, gente, ó, quer ouvir essa lição, quer ouvir esse debate aqui, você nem precisa sentar na frente do computador. É só você abrir lá o Deezer, o Spotify, o Google Podcast, o Apple Music, tá fazendo serviço em casa, tá preparando ali pro sábado, né, fazendo a Eu preparação. amo escutar podcast. Coloca lá e você fica ouvindo aí a lição, você não precisa nem estar na frente do computador, você pode ouvir, de fato, a lição de hoje nas principais plataformas de streaming de áudio. Então corre lá e pesquisa Sem Pretexto. Muito bom, gente. Obrigada mais uma vez. Até a próxima terça-feira. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, gente. tchau. Até a próxima.